mais confortável para a gente essa questão do tempo, também com certeza deu um bom alívio aí também nas lavouras de verão, né? Nós tivemos aí há pouco os dados que o Departamento Técnico da Agropan nos repassa com informações aqui da região. Nós temos chuvas aí que variaram, né, de 3 a 20 milímetros nas últimas 24 horas. Oficialmente, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou 7,6 hoje em Tupanciretã. E aí, meu amigo, como é que está a questão da nossa safra de verão, né? Nós estamos no meio do mês de janeiro, né? E vamos ter mais informações sobre isso, nos socorrer com o Renato Nicolodi, que é o coordenador do Departamento Técnico da Agropan e que tem nos socorrido aí já desde o início do plantio, nos trazendo informações da realidade momentânea das lavouras de verão. E é isso que nós vamos fazer novamente hoje com a gentileza do Renato, que está ao telefone e pode nos trazer mais detalhes. Renato Nicolodi, bom dia, como é que está? Tudo bem, Renato? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Tudo bem? E você? Muito ótimo. Depois de 10 dias de férias, a gente volta renovado, né? Ó, que show. Mas, Renato, como é que está a nossa safra de verão? A última vez que a gente conversou, você nos dizia que apesar dessa questão das chuvas serem pontuais, né, nós estávamos com uma lavoura razoável, né, com uma pequena queda naquela estimativa, mas que não era tão preocupante assim e que era um período mais ou menos tranquilo, né, que suportava um pouco de volume hídrico um pouco menor do que a média. E aí, o que aconteceu nesses últimos dias e qual é a realidade de hoje da nossa safra de verão? Correto, Miguel. Eu tô te ouvindo bem baixinho, apesar de eu ter conseguido te ouvir aí Que bom no que me seu ouviu. questionamento. Eu vou pedir para aumentar um pouquinho o retorno. Melhorou um pouquinho o retorno para você? Faz favor, melhorou um pouquinho. Tá Se puder bem. aumentar Pessoal, dá mais um pouquinho ainda. de volume melhor aí. Tá bem. Eu ouvia você falando sobre as chuvas que o Departamento Técnico veio ano passado. Você pegou as de hoje, de ontem também? Não, só as de hoje. Sim, do dia 11, né? Relatado hoje. Isso, relatado hoje, exato. Certo, eu estava dando uma olhada nas chuvas aqui do dia 25 até ontem, né, dia 11, e somando aqui os acumulados, e aí fazendo isso por região, que eu acho que você pega aí também por região, né, e dando uma olhada na questão comparando isso com evapotranspiração da soja nessa época aí, que está na faixa aí falando em termos médios, aí, em torno de 3,5 milímetros mais ou menos, né. Obviamente que a chuva de ontem, dia 11, ela vai ser usada daqui para frente, né? Mas dá para a gente fazer uma análise comparando o número de dias para entender a disponibilidade, né? E aí, se a gente for pegar algumas regiões aí, então, eu vou pegar aqui mais Tupanciretã, né? Pegar aí Abacatu, por exemplo, nós estaria com 1,3 milímetro diário de disponibilidade nesses últimos 17 dias, né? Pegando 25 de dezembro para cá. Então abaixo aí dos 3,5 que eu estou falando em termos médios, né? Isso vai depender do início da cultura, até metade do enchimento de grão aí mais ou menos, que seria o máximo da evapotranspiração, em torno de 7,5 milímetros mais ou menos, variando um pouco de bibliografia, né? De um autor para outro, mas seria mais ou menos nessa faixa aí. Então aí a gente ficaria abaixo aí com Abacatu 1,3, né? Abaixo de 3,5, Batu 2,5, né? Bocaverá ali está com 3,6, está na média. Caneleiro um pouquinho acima. Espinilho Grande está com 1,2, né, bem abaixo. Em Acapetum aí está na média. Jari já está um pouco fora aqui no Tupã, mas está abaixo, né? Essa região ali está abaixo, 2,5. Aí tem outras regiões boas aí, Lajeado do Celso, está um pouco em cima da média. Santa Tecla também. São Joaquim aqui, que pro lado do Jari, né, 1,05, né, então no caminho aí também provavelmente deva estar abaixo. Só para mostrar a variabilidade, que é uma coisa que a gente fala bastante, né, aqui na sede, por exemplo, 1,3, né, milímetros disponíveis por dia, contra uns 13,5, que seria mais ou menos a evapotranspiração aí, entre culturas aí de estabelecimento e as que já estão aí numa fase de formação de vagens, né. Então veja, a gente sempre fala dessa questão da variabilidade e naturalmente que aqui são alguns pontos. Isso aqui, quando o ano é seco, e é o nosso caso, quando falta chuva, a variabilidade aumenta em relação a um ano normal, onde não falta chuva. Então a gente hoje entende que tem um pouco de quebra já nessa expectativa aí que a gente fala aí de 55 sacos. Hoje estamos falando aí nos 52, mais ou menos, 5,5%, 5%, vamos ficar com 5% na cabeça, né?
Em outras situações aí, o pessoal que costuma nos acompanhar aí, a gente sempre fala que plantamos aí para 70 sacos, adubamos para 70 sacos, mas por essas questões aí de clima e N fatores aí, pragas, invasoras e tal, a gente vai perdendo potencial e a região aí tem conseguido aí, pode-se considerar uma colheita normal aí, 55 sacos por hectare, né? Então hoje a gente estaria um pouquinho abaixo, uns 5% abaixo. Certo. E salientando novamente que existe uma variabilidade. Tem regiões aí que estão com expectativa superior aos 55 sacos e outras inferior, né? Então esse é mais ou menos o nosso cenário. Hoje a gente tem aí também, se o pessoal lembra que foram semeados basicamente em 3 épocas aí os materiais, né? Aí por 25 de outubro, onde choveu e o pessoal pôde semear, depois lá em 16 de novembro e aí início de dezembro também foram basicamente 3 épocas, ficando aí mais ou menos um terço em cada época. Então esses primeiros aí estão no período vegetativo, o segundo aí está em florescimento o inverso, né? As últimas estão no período vegetativo, essa intermediária está no florescimento e a primeira época está no período de formação de vagens, né? Uhum. Mais ou menos o cenário, com bom controle de invasoras, de maneira geral, e aparecendo alguma coisa de lagarta, tripes, percevejo, então o pessoal tem que prestar atenção nisso. Está tudo dentro de uma normalidade, né? Mas é sempre bom ficar atento. Renato, tá me ouvindo bem agora? Estou te ouvindo. Tá, ok. Eu não peguei bem as regiões que estariam mais prejudicadas e as que estariam menos prejudicadas nesse momento. É só para a gente reprisar, assim, tem alguns bolsões, né? As que estão abaixo aqui, então, seria aqui na sede, indo ali para São Joaquim, né? Aqui eu coloquei Jari também, mas já não seria do Poceretã. Sim, mas pode ser, aham. Espinilho Grande, Batu e Abacatu. Essas seriam as regiões que estão abaixo, né? Do desejado. E as que estão com menos problemas? E as que não teriam problema seria Bocaverá, Caneleira, em Acapetu, Lajeado Celso, Santa Tecla, São Bernardo e São Xavier. As outras aqui seriam fora da região de Tupã também. Perfeito, muito bem. Bom, então esse ano de chuvas abaixo da média de Laninha nos aumenta então esse diferencial, né, entre as regiões que têm mais déficit e as que têm menos déficit. E a gente torce para que isso seja equilibrado. Mas normalmente o pessoal fala que tem o local que é mais propício para a chuva e outros não, né? Isso me parece que é uma coisa que acontece por uma questão geográfica ou climática, enfim, que a gente não temos, pelo menos eu não tenho até hoje ainda um especialista que tenha me dito o porquê disso. Mas tem, o pessoal diz que esse local chove e o outro não chove. Isso acontece, né, Renato? Olha, numa mesma região que a gente aprendeu na faculdade, é que numa mesma região, considerando, indo daqui para Santa Tecla, vamos dizer assim, é uma região só, né? Na faculdade a gente aprende que em 30 anos a chuva ela fica exatamente igual. Não tem diferença nenhuma. Alguma diferença possa ter onde a gente tem situações geográficas onde haja mudança, né? Sim. Então vamos pegar como exemplo aí a serra aí de Santa Maria, por exemplo, subindo a serra. Então vai ter uma interferência ali geográfica que naturalmente muda o regime de chuvas ali quando você for comparar a parte de baixo, a parte de cima ou logo adiante, né? Então esse tipo de situação acontece. A gente até tem aqui, por exemplo, indo para o lado do Jari aqui, pega um pouco de mudança geográfica, então pode ter alguma coisa nesse sentido. Mas de maneira geral, uma região homogênea, assim, geograficamente falando, em 30 anos não vai fazer diferença o rio do lado ou não, né? Eu cresci ouvindo falar que a nossa propriedade era próxima do Rio Ivaí, por isso chovia mais e amarguei como produtor depois anos de seca. Então, se pegar os 30 anos, vai estar na média das outras regiões, né? Certo, perfeito. Renato, a última vez que eu conversei com você também, você nos falava que esse era um período que nós estamos entrando ali em dezembro e início de janeiro, que os danos por uma diminuição da chuva seriam menores na soja, principalmente. Daqui para frente, nós estamos na metade de janeiro, nós temos aí
metade de janeiro, fevereiro, março, abril, para seguir ainda o ciclo da nossa colheita. Quais as preocupações do departamento técnico daqui para frente até a colheita? Bem lembrado, Miguel. Agora, daqui para frente, começa a ficar mais complicado a falta de chuva, né? Porque a soja resiste bem aí no início, emergência e implantação inicial, né? Ela passa a enraizar quando falta chuva, mas depois, quando ela está na fase reprodutiva, ela começa a perder flor ou não encher grão ou perder vagem, né? Então, daqui para frente, os prejuízos são maiores, tanto que você pode observar aí que, pela nossa estimativa, em torno de 5% é bem pequeno perto do que se falou em falta de chuva, né? Exatamente por cada fase. Se a gente tiver a mesma falta daqui para frente, isso aí vai representar um percentual bem maior de perda de produção, com certeza. E o que se deve observar para frente é o que eu acabei comentando antes, né? Essa questão aí de lagartas, que daqui para frente começa a ter uma maior incidência, a partir de trips também, que tem sido uma realidade aí durante o inverno. A gente já comentou em outras entrevistas, né, que até durante o inverno tinha, isso não era comum. Então é uma praga que está se destacando bastante. Nas demais aí já existe um hábito de controle, um conhecimento, um acompanhamento aí dos produtores e técnicos, então não se vê muito problema. A questão de doença, aproveitando que a gente acabou não comentando ainda, tem bem poucos focos de ferrugem dentro do estado, se não me falha a memória, são 2 ou 3 aí que foram identificados. A região do Paraguai aí, que é uma região que geralmente nos manda esporos aí, né, de ferrugem. A gente costuma dizer que 3 dias de vento norte aí já é suficiente para trazer a ferrugem de lá para cá, basta pegar a distância, a velocidade do vento, né, e vento norte geralmente é quando antecipa a chuva para nós aqui, né. Então se pega a velocidade do vento e as correntes que são de lá para cá, com 3 dias aí já é suficiente para trazer. Então, como lá tá pouco ainda, né, então a contribuição não é muito grande, não há muito problema. Mas a cultura está na fase de realizar as primeiras aplicações, e o pessoal já tem feito. Aí tem muitas lavouras, as primeiras implantadas, já estão aí na segunda aplicação de fungicida, né? Então o pessoal está fazendo o que deve ser feito, né, que é fazer essas primeiras aplicações, principalmente as 3 aplicações aí a gente não vê muito como eliminar elas mesmo em ano que falte chuva, e naturalmente que a 4ª ou até 5ª em situações onde se planta cultivares com ciclo mais longo, aí pode ser evitado em caso de falta de chuva. Mas essas 3 primeiras aí, porque a gente tem observado, até o ano passado também foi interessante nesse sentido, de ver que quem fez acabou colhendo um pouquinho mais, né? Então, se ela não dá tudo aquilo que poderia dar num ano normal, mas ela pelo menos paga a conta da aplicação e sobra um pouco, né? Então essas 3 aí é importante que o pessoal atente e faça, né? Mesmo nessas regiões aí onde está um pouco mais restrito aí a chuva, como a gente destacou antes ali, algumas regiões, né? Perfeito. Então é mais ou menos esse aí o enfoque que a gente dá aí como departamento técnico aí da Agropar. Perfeito. Quer dizer, o produtor está fazendo o dever de casa, claro que tem alguns que ainda podem aprimorar, mas a grande maioria está fazendo o seu dever de casa e torcendo para que São Pedro nos dê a bênção da chuva aí, que aliás havia a perspectiva de vir temporal, veio temporais em vários pontos do estado, especialmente na Zona Sul, até uma pessoa faleceu em Rio Grande, mas para nós aqui foi tranquilo, né? E parece que há uma tendência agora para os próximos dias, e temos novamente algumas pancadas lá pelo sábado e domingo, né? Sempre essas chuvas fragmentadas, como você destacou aí, que é a característica desse ano, é a característica climática aqui no nosso verão. Mas, Renato, novamente quero agradecer a sua atenção conosco, a sua gentileza de atendendo o nosso convite e nos ampliar essas informações, especialmente para nós aqui do meio urbano. Claro que o produtor também é importante saber como é que estão as regiões, enfim, mas a sua realidade cada um conhece muito bem, né? Mas você nos dá um panorama geral e assim a gente pode estar acompanhando esse carro-chefe da nossa economia. A gente falou na safra de soja, porque os demais segmentos, eu não sei, tem alguma coisa de milho ainda, Renato? O milho, a gente falava em torno de 50% de quebra. A gente está entendendo aqui que algumas áreas aí que ainda estão no campo aí devem apresentar um pouquinho mais, é variado também conforme regiões, né? Uhum. Mas eu acho que a gente está mais aí pro lado dos 55, 60% de quebra. Então, dos 90 sacos estimados, que seria uma situação normal, aí em sequeiro, provavelmente aí vai ficar aí nos 40 sacos aí, quanto muito, né? Perfeito. Então, mas a se confirmar mais para frente.
E áreas de irrigada aí na nossa região a gente não está entendendo assim que haja prejuízo que se deva destacar. Algumas outras regiões do estado aí, mesmo áreas irrigadas aí, sabe-se que houve falta de água, né? Porque não estava muito chuvoso antes, não se reservou tanta água e então o pessoal acabou faltando, mas não é a nossa realidade aqui, né? Perfeito. Aliás, já tem alguns produtores aí começando a planejar a cultura do inverno, é incrível isso, né? Que bom. Mas é necessária essa antecedência e o pessoal que planta trigo e milho, principalmente, é mais profissionalizado ainda do que aqueles que só plantam soja. Isso é uma observação prática que a gente tem, né? Então, acabam se planejando com mais antecedência, né? Embora o pessoal da soja aí, quando você falava, eu lembrava aqui de destacar que a nossa região há um grau de profissionalização bem interessante, né? A maioria dos produtores aí conta com assistência técnica, alguns inclusive contratam assistência técnica, né? Para ter um melhor acompanhamento e eles próprios, né? Muita gente aí também com faculdade de agronomia aí trabalhando nas lavouras, então o pessoal tem bem presente aí o que importa e o que tem que ser atacado em cada momento aí da cultura. Então é uma região privilegiada nesse sentido. Perfeito. Como eu te falei, eu retornei das férias, retornei no domingo, né, e vindo da capital para cá, observando, a gente olhando de longe, as lavouras estão muito bonitas, né, um tamanho, um porte bom, uma coloração bem forte, quer dizer, aparentemente uma planta extremamente saudável, mas os açudes e as barragens que eu vi, todos muito baixos, né, confirmando isso que você colocou. Então a sensação para nós que somos leigos e olhamos de longe é que está perfeito, que não há nenhum problema, mas há preocupações como você ressaltou, né? Sim, exato. Você destacou bem, a lavoura foi bem estabelecida. Se o pessoal lembrar aí de 2, 3 anos atrás, a gente teve eventos aí de bastante chuva no período ali da implantação e teve inclusive replantios aí bem significativos, e inclusive bem fora dos índices históricos aí, né? Mas esse ano, felizmente, aí a gente não teve graves problemas nesse sentido e também nessa linha também de profissionalização, o produtor, à medida que surgem situações novas também, ele vai rapidamente se adequando e encontrando com o departamento técnico da cooperativa e outros que tem no campo aí, né, vai encontrando soluções e corrigindo, minimizando pelo menos o efeito dessas situações aí, né, novas que surgem, como por exemplo, perda de plantas aí na implantação, na época da implantação, né, como aconteceu 2, 3 anos atrás, né. Perfeito. Renato Nicolodi, novamente muito obrigado. Não me despeço de você, porque vamos nos socorrer de você daqui a alguns dias para acompanharmos esse desenrolar nesse período que é extremamente importante aí. Mas deixo o microfone à sua disposição. Se algo mais você gostaria de colocar na condição de coordenador do Departamento Técnico da Agropan, por favor, fique à vontade. Apenas ficamos à disposição, soubemos da importância que tem a agricultura na região e também da cooperativa na região, e o nosso papel aí está contribuindo aí com informações. Um abraço a todos aí, um bom dia. Igualmente, Renato Nicolodi, coordenador do Departamento Técnico da Agropan, nos trazendo informações sobre a realidade atual da safra de verão aqui em nossa região, ele que coordena o Departamento Técnico da Agropan. São 9h27, você está com a Tupã, o programa é o Variedades no seu FM nos 97.1, nos portais tupã.m.br, tupã.fm.br, no aplicativo da Tupã.